Aqui estamos novamente falando em destinos, os destinos cruzeiráveis da Europa e com destaque hoje para Báltico e fiordes. Junto comigo eu tenho a muito competente especialista em destinos e treinamentos em geral, Rogéria Pinheiro, que vem nos acompanhando e abrilhantando essa nossa campanha de promover destinos e os navios mais interessantes em cada um dos destinos, navios representados pela Qualitus. Vamos então lá. Obrigada, Ilha. Hoje a gente vai falar de Báltico e fiordes, que é a região no extremo norte da Europa. Pega ali a Escandinávia, bargeia a Rússia, que são mares surpreendentes, com paisagens exuberantes, impactantes e muita história para explorar. Então, a gente vai falar hoje desse tema, obviamente, dando todo o destaque com a grande oferta de navios que a Qualitur oferece nessa região. Hoje a gente vai falar de Bálticos e fiordes, que é uma região no norte da Europa, uma região bastante inexplorada ainda pelo brasileiro. Algumas pessoas já têm familiaridade com alguns países da Escandinávia e principalmente Rússia, mas hoje a gente vai dar um destaque bem interessante para os roteiros em cruzeiros. Bom, quando a gente fala Báltico e fiordes, a gente destaca fiordes, são essas formações naturais na costa leste da Noruega. E aí é onde estão os fiordes, e depois eu vou falar um pouquinho como que seria o acesso e quais as cidades para acessar os fiordes. Bom, Bálticos, o Mar Báltico é todo esse mar do norte que vai banhar diversos países da Escandinávia e da costa da Finlândia, na costa da Rússia, os países que são considerados as pérolas do Báltico, que é Estônia, Letônia e Lituânia. Então, toda essa parte interna aqui entre Escandinávia, Rússia e os três países aqui, Estônia, Letônia e Lituânia, serão atingidos pelos cruzeiros que a gente vai apresentar hoje. Bom, eu gosto de apresentar para vocês os principais acessos. Nessa rota, Londres, Frankfurt e Amsterdã são as principais cidades de entrada. Para todas elas, tem os voos diretos a partir de São Paulo, e aí, dependendo do navio, vai ser necessário uma conexão para Berlim ou uma conexão para São Petersburgo, enfim, de acordo com a saída dos navios. Os navios eles podem sair de diversas cidades dessas regiões. Para não perder o costume, é importantíssimo nessas regiões ter sempre uma noite antes do embarque, 1 ou 2 noites, ou um pré ou pós-cruzeiro, e eu vou sugerir em algumas cidades destaque onde seria interessante os clientes terem reserva de restaurante, porque a gastronomia faz a diferença nesses pontos. A melhor época para explorar essa região, sem dúvida nenhuma, é no auge do verão, final de junho, mês de julho e o mês de agosto. Mês de setembro ainda é possível visitar, mas as temperaturas já caem consideravelmente e as noites também já começam a ficar mais curtas. Então, o ideal, julho e agosto, são as datas onde tem uma maior frequência de navios. Algumas combinações, né? Eu sempre gosto de ressaltar a importância de uma viagem de navio fazer parte de uma grande viagem. Então, o cliente ele pode ter a possibilidade de agregar outros destinos que vão enriquecer a viagem dele. Então, leste europeu, Praga, Viena, Budapeste, que tem histórias similares, então, tanto o conjunto arquitetônico quanto a história do destino. A cidade de Berlim, quando o cruzeiro não passar por Berlim, vale muito a pena explorar pelo menos 5 noites, a gente vai ver algumas imagens. E claro, as grandes capitais, Paris, Londres, que combinam muito bem com os destinos que a gente vai abordar. Bom, para quem sugerir, né?
eu sempre também gosto, o tempo todo eu vou ressaltar a importância da gente sugerir o melhor roteiro para o cliente, né, para o perfil do cliente adequado. Isso é o que vai fazer 50% da viagem ser uma viagem de sucesso. Quando você sugere o roteiro, o navio, de acordo com o gosto, com as preferências, com a experiência de viagem que o cliente tem, sem dúvida nenhuma, a viagem ela vai ser 100%. Você consegue agradar o gosto do cliente. E esse destino Báltico e fiordes, em primeiro lugar, para aquele cliente que já viajou de cruzeiro, que já conhece, que já teve alguma experiência, aquele cliente que gosta de história, é um destino muito, muito, muito focado para a história das civilizações, porque a gente vai falar aí desde a época dos vikings na Escandinávia, até a época dos czares na Rússia e durante toda a época da Cortina de Ferro. Então tem muita história, muita política antiga e recente envolvida, então o cliente tem que ter esse apreço. E também o cliente que gosta de contemplação, principalmente na região dos fiordes, os roteiros que vão explorar um pouco mais os fiordes, o cliente tem que gostar de contemplação da natureza, atividades mais calmas, atividades mais diurnas, para ele compreender. Aquele cliente que curte balada, que quer ver, ser visto, que quer uma badalação, não, né, esse roteiro ele não é o mais adequado. Então isso é a primeira coisa que a gente vai identificar para poder sugerir uma viagem dessas para o cliente. Uma outra coisa muito importante é a questão da experiência em cruzeiros e a experiência em viagens. Se o cliente nunca viajou para a Europa, o ideal é sugerir para ele um roteiro mais clássico, que a gente já falou em outra oportunidade, e aí aquele cliente que já teve uma experiência em Europa, que já conhece um pouco e quer fazer uma coisa diferente, sem dúvida, esses roteiros que vão incluir aí Báltico e fiordes, eles vão atender muito bem, porque o cliente ele vai conseguir absorver todas aquelas informações de uma maneira mais leve, né, da maneira como deve ser. E agora a gente vai ver algumas imagens, são diversos portos que os navios eles passam, então eu destaquei os principais, né, alguns bastante interessantes. Bom, tem vários navios que param na cidade de Berlim, alguns começam, outros apenas passam por Berlim, que é a capital da Alemanha, que é uma cidade super cosmopolita, uma cidade que é importantíssima na Europa hoje, como centro histórico, político, de arquitetura, uma cidade vanguardista. Então tá aí o Portão de Brandemburgo, que é o cartão postal da cidade de Berlim. É uma cidade plana, com muitos museus, muitas galerias de arte importantes para a Europa, então vale a pena o cliente que tem esse interesse. E aí eu sempre dou essa dica, né? Ao longo do atendimento, você vai conhecendo melhor o cliente e aí você pré-seleciona junto com ele as excursões mais adequadas para o gosto, para o que ele está buscando naquela cidade. Um super destaque na cidade de Berlim é a visita ao Memorial do Holocausto, que é, na verdade, uma instalação artística que homenageia os judeus mortos entre 1933 e 45. E a visitação ela é toda elaborada de maneira que o visitante tenha uma experiência de vivenciar o que essas pessoas vivenciaram nos campos de concentração. Então, é uma obra a céu aberto e ela traz um impacto emocional muito forte e é um ponto super de destaque na cidade de Berlim para mostrar para vocês. Depois, na Dinamarca, a cidade de Copenhagen, né? A cidade de Copenhagen, tanto Copenhagen como Estocolmo estão super na moda agora, e a cidade de Copenhagen ela foi colocada no mapa do turista, principalmente pela arquitetura
design e gastronomia. Então essa é a imagem do Noma, e aí é uma dica de restaurante, o cliente que vai descer e passar o dia, reservar um almoço no Noma Restaurante, que fica na área que era uma antiga área portuária industrial cheia de galpões, e essa é uma característica da arquitetura dinamarquesa, que é realmente transformar esses galpões, essas antigas fábricas, em galerias de arte, bibliotecas, restaurantes, preservando a construção rústica e simples. O Noma, para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos ele foi considerado o melhor restaurante do mundo, perdendo só agora em 2014 para o Espanhol. E a grande característica é essa culinária inventiva com ingredientes orgânicos, ingredientes naturais, e aí que remetem o cliente realmente a experimentar a comida, né? Sem tantas firulas. O restaurante é bem simples, mas sofisticado e com uma gastronomia de super bom gosto. Um outro ponto de destaque é a Royal Opera, que tem uma arquitetura super arrojada, um design, e ela também está nessa mesma região do antigo porto, onde existem essas construções de design. E uma super curiosidade da Royal Opera é que ela está fora do centro da cidade, e a chegada nela é só de transporte público ou de bicicleta. Então o estacionamento fica a uns 5 quilômetros da entrada da ópera, e isso demonstra muito essa sustentabilidade, esse modo de vida do escandinavo, que utiliza muito a bicicleta, utiliza muito o transporte público no seu dia a dia. E a Royal Opera recebe filarmônicas, companhias de teatro, de dança ao longo do ano inteiro, e principalmente na época do auge do verão. Um outro ponto em Copenhague que é maravilhoso, e aí, de novo, de acordo com o estilo do cliente, você vai recomendar uma visita para uma parte mais de design, mais de arte, ou ele pode passar a tarde no Parque Tivoli, que é no coração da cidade, e ele é cheio de restaurantes, de lojas, tem uma área verde exuberante, então é uma área bastante agradável, e no auge do verão tem várias apresentações ao ar livre, de dança, de teatro, de mímica, o que é muito comum na Europa no verão. A região do Porto Novo, que foi totalmente restaurado, isso é um visual bem típico da cidade de Copenhague, que são esses barquinhos, e é possível fazer um passeio de barco com esse barco típico dinamarquês, e essa região ela contorna todo o centro antigo, e ela foi toda revitalizada com os prédios coloridos, e as ruelinhas estreitas elas vão finalizar na praça principal. Mas os jovens, todo mundo no final do dia se reúnem, sentam nesses pilares do porto para tomar uma cerveja, para confraternizar. Isso é muito comum. O verão na Escandinávia, ele é muito, como que eu posso dizer, comemorado, porque 80% do tempo dos escandinavos são dias curtos, né? Noites mais longas e muito frio. Então, durante a época do verão, é uma festa o tempo todo. Daí a gente fala de Helsinki, a praça principal, que é a Praça do Mercado. Helsinki é a capital da Finlândia e é a menor delas, né? Menos expressiva quando um cliente faz uma viagem para se hospedar, mas vários navios param em Helsinki e é uma cidade muito charmosa. Ela é a menos moderna quando a gente compara com Estocolmo na Suécia e Copenhague na Dinamarca. Então é uma oportunidade de ver ainda os costumes, o modo de vida, como é uma capital com um jeitão de interior. Então a cidade de Helsinki também faz parte de algumas paradas. Depois a Estocolmo, né, a capital da Suécia,
que ela é toda entrecortada entre o mar e um grande lago na cidade. Então, uma possibilidade de atravessar essas pequenas ilhas são de pequenos barcos locais, e Estocolmo tem uma característica extremamente preservada de arquitetura medieval, e ao longo, né, mais ao norte de Estocolmo, existem vários castelos medievais. A Escandinávia em si tem essa característica, tanto Noruega, quanto Dinamarca, quanto a Suécia, de castelos medievais preservados de 1260, 1130. Então é um tipo de arquitetura, um tipo de visual completamente diferente. Então aqui é o chamado Gamla Stan, que é a cidade antiga que fica numa das ilhas de Estocolmo, bem no alto de uma colina, e é uma das regiões mais que os clientes acabam explorando. Esses são os barcos que eu comentei, que são os barcos locais que servem de locomoção entre uma ponta e outra da cidade. Um destaque é o Vasamuseet, que é o museu mais popular da cidade, que é o museu viking, que tem algumas embarcações restauradas e outras são só os esqueletos, né, o que sobraram das embarcações vikings originais. Então é um museu maravilhoso. Essa é uma das maiores embarcações restauradas, e tem algumas outras. Então é uma super oportunidade para conhecer como funcionava, como eram as estratégias de conquista e de modo de vida dos vikings escandinavos. Depois a gente passa para Oslo, na capital da Noruega, a cidade onde acontece, né, nesse prédio a premiação do Prêmio Nobel da Paz. Eu acho que aquela imagem era de Oslo, mas misturou. Aqui ainda é Estocolmo, o Arkeus Castle, que é de 1299, que ele não está no centro de Estocolmo, mas é uma das visitas possíveis de fazer, porque ele está dentro da área da cidade. Bom, agora a gente entra em Oslo, que é a capital da Noruega. Então a gente viu na imagem anterior o prédio onde é feita a premiação do Prêmio Nobel. E um outro destaque na cidade de Oslo é o Parque Frogner, que é maravilhoso, é uma área verde bem exuberante, e nesse parque é onde estão as esculturas de Gustavo Vigeland, que é um conjunto uma série de esculturas de pessoas em várias situações que despertam aí sensações emocionais. Então são obras de arte, algumas em tamanho natural, espalhadas. É praticamente um museu a céu aberto, e é um ponto que vale muito, muito, muito a visitação estando em Oslo. Bom, depois de Oslo, a gente fala de Bergen, que é a cidade fundada pelos vikings no século XII, e eu digo que ela é o portão de entrada para os fiordes. Qualquer roteiro que inclua fiordes, com certeza ele vai parar na cidade de Bergen, que é uma cidade pequena, porém muito charmosa, com muita área verde. Essa é uma foto típica de verão, e isso na Escandinávia, no norte da Europa, é bastante típico. Os parques, as pessoas, mesmo durante a semana, as pessoas fazem piquenique, elas descansam, né? Então, nessa época, entre 15 de julho e 15 de agosto, é a época de férias dos europeus, então tá sempre muito cheio, e como é a época melhor para visitar, por conta das temperaturas, fica bastante movimentado as cidades de Oslo, de Bergen. Então a cidade é super charmosa, e
o portão de entrada aí para os fiordes, que tem duas maneiras da gente conhecer os fiordes. Uma delas, né, os fiordes eles não têm acesso, principalmente os menores fiordes, de carro, né? Os melhores acessos ou é via trem, que o trem vai passando por essas paisagens belíssimas, e com certeza em navio, né? O navio para os fiordes é o ideal, porque o cliente ele vai ter uma perspectiva de visual completamente diferente. Então, essa é um exemplo da cidadezinha de Ålesund, que é uma penínsulazinha no meio de um fiord. A gente depois vai ver uma foto mais distante da estrutura de um fiord, e geralmente na ponta, né, na base do fiord, no final dele, tem sempre uma cidadezinha que é praticamente um vilarejo intocado, parece, né, uma construção casinha de boneca, de tão ajeitadinho, os jardins, uma coisa muito tranquila. Então esse é um exemplo de um dos vilarejos, esse é o chamado Ålesund. Então os fiordes, olha só, não sei se vocês conseguem ver aqui, no final do fiord o vilarejinho. Então são vários fiordes, tem fiordes enormes como o Sonnenfjord, que é o fiord dos sonhos, que só ele tem 200 quilômetros de extensão, né, para chegar do braço do mar aberto até a ponta dele, até o vilarejo, são 200 quilômetros de extensão. E o que são os fiordes, né? Os fiordes são formações naturais, né? Na época dos primeiros degelos, o mar começou a subir e cortar, né, adentrar a terra, e começou a expandir e abrir o que a gente chama de braços do mar. E aí essas montanhas, na era glacial, isso era tudo montanha de gelo. Então são montanhas altíssimas, na mesma proporção da altura elas têm a profundidade. E isso faz com que o mar seja muito parado, né? Seja essa tranquilidade, não tem onda, não tem movimentação e não tem vento, porque é uma paredona de alto a baixo. Então são montanhas altíssimas e delas correm cascatas, tem alguns vilarejos encravados e é 100% natureza e contemplação. Então o Fiord dos Sonhos é o maior deles. Os navios maiores eles vão adentrar com certeza o Fiord dos Sonhos, o Geirand, que é um outro fiord muito grande. Olha só o visual, e aqui um navio grande e o vilarejinho aqui no final. Então agora tem outros fiordes menores que os navios como o Sea Dream, como o Leponan conseguem adentrar por conta do tamanho do barco, né? Quanto menor, mais exclusiva, mais inexplorados são os fiordes que vão ser visitados. Nessa região a gente já consegue, entre final de junho e julho, ver o sol da meia-noite, né? Presenciar o sol da meia-noite. Um pouco mais para o norte da Noruega tem o porto, a cidadezinha chamada Tromsø, que é o ápice, porque está bem ao norte, e aí é muito garantido. O cliente praticamente tem 1 hora, 2 horas de mais escuridão, e daí já fica claro novamente no meio do ano. Mas mesmo quem está mais embaixo, ou quem está na Rússia, vai ter os dias muito longos. Então 10 horas, 10h30 da noite ainda está dia claro. Então olha só, uma outra imagem, as cascatas, né, as cachoeiras, muito verde. Então, como eu falei no começo, o cliente ele precisa gostar dessa contemplação, de entender essa natureza, né, de se sentir pequenininho, porque navios enormes ficam pequenininhos dentro de um fiord desse.
E nas pontas tem esses vilarejos, uns mais preservados que outros, mas todos eles muito charmosos, em cada um desses fiordes, vilarejos pequenos, mas que as pessoas vivem lá, tem a sua parte de agricultura, suas plantações, e elas vivem lá no ano todo. Depois, saindo aí dos fiordes, a gente vai ver a Tallinn, né, a capital da Estônia, que é considerado o centro, a capital medieval, o centro histórico medieval mais preservado da Europa. Estônia, Letônia e Lituânia são 3 países bastante inexplorados. O brasileiro não tem ainda costume de visitar, até porque não tem ainda uma infraestrutura de hotelaria, de serviços, então mais um motivo para o cliente escolher uma rota como essa. O centro, né, as características serão de... Eles costumam até dizer que são cidades de contos de fadas, né? Das histórias dos castelos medievais com dragões, com reis e bruxas, porque se preserva todo esse centro histórico, as atividades, a parte de arquitetura. A gente não tem grandes modernidades nessas cidades. A parte religiosa tem uma influência da arquitetura das igrejas ortodoxas, isso é bem uma cara de igreja ortodoxa russa, né? A gente sabe que toda essa região ela teve grande influência dos czares russos, da época dos czares, e depois também fizeram parte aí da Cortina de Ferro. Riga, a capital da Letônia, que também é muito lindinha, o centro histórico medieval. Inclusive eles têm um festival chamado Old Town Days, que vai de 24 de maio a 1 de junho, que é um festival onde eles transformam a cidade num vilarejo medieval. As pessoas vestem as roupas antigas, fazem os mercados a céu aberto de troca, e aí tem as danças, os bailes. Então é uma época muito festiva, e se aí o navio estiver passando dentro dessas datas, vale a pena a sugestão para o cliente. Então, outro visual da cidade de Riga, na Letônia. E aí a gente finaliza com a não menos importante, São Petersburgo, na Rússia, que inclusive é uma das cidades que em 90% dos cruzeiros os navios ficam parados 2 até 3 noites, porque a cidade realmente tem muita coisa para ver, tem muita história, e aí valem esses dias inteiros na cidade. A cidade é considerada a Veneza do Leste, ela foi projetada por Alexandre e Catarina a Grande, e tem, né, algumas peculiaridades, porque eles, na época, né, eles eram czares poderosos na Rússia, e eles tinham uma admiração pelo Império Veneziano, pela corte francesa. Então eles contratavam os arquitetos, os designers italianos e franceses, eles foram todos contratados para fazer as construções, a construção de São Petersburgo, de todos os palácios. Então, quando a gente vê o Hermitage, por exemplo, que era o Palácio de Inverno de Catarina a Grande, a gente vê muitas similaridades com palácios venezianos e franceses, justamente porque eles queriam demonstrar que eles tinham o mesmo poder, o mesmo bom gosto, a mesma ostentação que os franceses, que os italianos. Então, o Museu Hermitage é um dos maiores museus do mundo, vale a visita, é lá onde tem uma sala especial, que é onde estão as joias de Catarina, cetros, coroas e tal. E a parte interna do Museu Hermitage já é um show à parte. É a riquíssima arquitetura, tudo isso que a gente vê dourado era folheado a ouro ou de ouro maciço. Hoje
algumas coisas restauradas. Ele tem mais de 1000 salas. A gente não consegue visitar verdadeiramente o Museu Hermitage em menos de 3 dias, vendo o que tem de principal. O maior concorrente do Hermitage é o Louvre. Fora isso, o Hermitage é imbatível. E aí tem diversas salas, além do acervo de artistas do mundo inteiro e de várias épocas, artísticas. Um destaque de informação é que todo ano em São Petersburgo acontece o White Nights Festival, que é o Festival das Noites Brancas. Então esse ano vai de 23 de maio a 10 de julho, as datas elas são variáveis e o que acontece nessa época? Apresentações culturais, a cidade explode de apresentações culturais, então o Teatro Mairinsky, apresentações de balé, apresentações de filarmônicas, de óperas. Então, tanto nas áreas públicas como nos teatros, nesse período fica muito rico. Então, quem é apaixonado por arte e tiver um roteiro passando nessa época, vale muito a pena destacar isso, porque tem que comprar com antecedência, principalmente as visitas, né, as apresentações em ambientes fechados. Daí um pouquinho das imagens, né, a Catedral e a Fortaleza de Pedro e Paulo, que foram czares importantes também. Toda essa construção é chamada de Kremlin, que é o forte, né? A Rússia tem essa palavra que a gente remonta muito ao Kremlin da cidade de Moscou, mas Kremlin quer dizer fortaleza, então em qualquer cidade russa que tiver uma área com construções internas é chamada de Kremlin, que é uma área era construída para proteger os czares, o exército, né, os grandes, os poderosos, né, a plebe podia ficar à mercê do lado de fora. Então, o sarcófago de Pedro I, o Palácio de Verão, que é lindíssimo, em Pushkin. Pushkin é uma cidade, ela estava fora, né? Agora São Petersburgo cresceu muito, hoje já faz parte da área metropolitana, mas é onde está o Palácio de Verão de Catarina a Grande, e essas fontes na frente são cartão postal, e todos esses palácios é possível fazer a visitação interna e com certeza com guia. É um destino imprescindível que o cliente escolha e reserve as excursões para que ele possa entender e mergulhar em toda essa história aí desses destinos. Seguindo essa introdução de Rogério a esse destino magnífico, Báltico, que é um dos meus preferidos, falamos logo de cara de Regent. Regent Seven Seas é a empresa mais all-inclusive que existe no mundo. Além das bebidas incluídas, sem limites em todas as áreas do navio, 2 garrafas na cabine, gorjetas incluídas. Se você tem uma cabine concierge, categoria concierge é acima, o pernoite em hotel de primeiro ou de luxo no porto de embarque, e o grande diferencial são as excursões em terra, as excursões nos passeios nos portos de escala. Extremamente interessante essa inclusão de portos de escala no destino báltico, porque é a única maneira de você realmente ver o que interessa nessa área de grande cultura e de visão do passado, e que muita diferença fez no mundo. São roteiros todos de 10 e 12 noites, sempre incluindo 3 dias inteiros em São Petersburgo, e depois eu conto porque isso é tão importante. A Regent Seven Seas tem restaurante alternativo. São 2 restaurantes, um francês, Signatures, e o outro é um steakhouse estilo americano, o Prime 7. Ambos exigem reserva sem custo adicional.
Falamos de Seabourn agora, muito premiada Seabourn, que também opera nessa área, com seus navios de 400, novos navios, 3 navios de 450 passageiros. All Inclusive, a proposta é All Inclusive também, volto a dizer, muito premiados, o maior spa a bordo de um navio e o restaurante alternativo, que é o Restaurant 2, né? Restaurante 2, com degustação de pratos com harmonização de vinhos. O serviço é muito personalizado, você é reconhecido depois de 1 ou 2 dias pela tripulação e você realmente se sente num ambiente, muito exclusivo. Vale lembrar também que, evidentemente que na região do Báltico não é a mais adequada, mas o navio tem uma plataforma na popa que serve de ponto de partida para passeios de barco, enfim, para esportes aquáticos. Volto a dizer, no Báltico dificilmente essa plataforma é baixada, mas vale como informação. As cabines sempre muito confortáveis, muito elegantes, com espaço para o café da manhã ou na varanda ou na cabine, numa pequena mesa, e televisão interativa, realmente é um toque de classe. Falamos agora da Companhia de Ponant, a única companhia francesa de navegação de cruzeiros, e são 3 iates e um deles, são 2 que, verdade, operam o Báltico e também os fiordes, que depois a gente vai ver, todos com 264 passageiros apenas, e é a sensação de um iate. A proposta é diferente. A proposta do barco como all inclusive é igual aos demais navios, quer dizer, no all inclusive, as excursões não estão incluídas e um detalhe, esses navios, esse iate não tem cassino. Ora, não tem cassino porque a grande atração é a natureza e a proximidade, pelo tamanho dessas embarcações, a proximidade que chega aos destinos. A única companhia que também tem cruzeiros temáticos, né, cruzeiro de jazz, cruzeiro de música clássica, um cruzeiro de Mamma Mia, enfim, a gente vai ver maiores detalhes. A elegância da Ponant reflete muito da cultura francesa e vocês não vão ver cores chamativas ou muito uau, aquele efeito uau dos grandes navios, mas sim algo muito mais tranquilo, digamos assim, em termos de imagem e muita interação com a tripulação. Ambientes cool, né, com uma decoração mais contemporânea, muitos tons sobre tom, não há tapetes, muito o piso sempre de piso frio, que traz mais aconchego e ao mesmo tempo não cria uma distração. O que eu queria dizer é que a decoração não cria uma distração em benefício da natureza, da proposta de destinos que esses navios oferecem. Falamos agora dos itinerários, escolhemos alguns itinerários, algumas propostas interessantes e cada uma com seu destaque, com seus detalhes. No caso da Regent, aí temos o Seven Seas Voyager, em 2 propostas diferentes, uma em 26 de julho e outra em 28 de junho. Roteiros muito interessantes, já destaquei que são 3 dias em São Petersburgo e com as excursões incluídas. Eu fiz esse cruzeiro e foi realmente uma experiência inigualável. O que eu conheci de São Petersburgo ficou na memória até hoje e eu não deixei de ver nada do que valia de fato a pena, graças a essa proposta das excursões incluídas, né? Então a gente visitou sim
o Palácio de Pushkin é muito interessante, o Palácio de Verão em Pushkin, muito interessante, aquelas fontes todas que Rogério apresentou, não tem motorzinho não. Aquilo funciona por gravidade, imagina fontes funcionando em diversas alturas de jatos, apenas com a gravidade e controle de vazão de água. Então nós temos aqui o preço de uma cabine externa com varanda. E, gente, esse navio só tem varanda, só tem suítes com varanda, só tem suítes com o walk-in closet, que são closet muito espaçosos, onde você pode se espalhar e trazer toda a sua roupa. Evidentemente que todos incluem São Petersburgo, e vocês têm um preço compatível com o que o navio oferece. Seabourn Quest, os dois Seabourn Quest dos novos navios de 450 passageiros e em roteiros, lembro que é all inclusive, mas as excursões não estão incluídas, você decide o que quer conhecer e paga por isso. Duas propostas de tarifas e de roteiros, uma em 13 de maio e outra em 6 de julho, logo após a Copa. É uma boa oportunidade de decolar logo após a Copa para para conhecer essa área. Aliás, me engano, porque a Copa termina 13 de julho, mas olha, você não precisa ver o jogo da final, e que talvez não seja bom, ou pode ser que seja, e enfim, você decide viajar nessa época. Falamos do Báltico e eu falei de dois navios, o Austral e o Boreal, são mega iates que fazem um roteiro totalmente rico em destinos dentro do itinerário, dos itinerários dos demais navios, mas mais tempo nos portos de escala. Preços compatíveis, cabine com varanda, por $5.480 para 7 noites, essa e a proposta é all inclusive. Rapidamente falamos de outros navios que a Qualitus representa. O Marina, um dos dois novos navios da Oceania, com 1.250 passageiros e uma saída de 10 noites. A proposta da Oceania não é all inclusive. Então você tem sim a possibilidade de comprar pacotes de bebidas. Você pode comprar suas excursões. Em algumas saídas, pacotes de excursões. Internet, você compra um pacote de internet a bordo. Então, são cruzeiros customizáveis para aqueles que não bebem muito, por exemplo. Então, a proposta do All Inclusive não é atrativa. E esses navios, o Marina especificamente e o Riviera, são muito elegantes, com mais de 5 milhões de dólares de investimento em arte a bordo. Você se sente muito confortável em casa. Tem a nossa cara do brasileiro viajando. Você não se sente constrangido por nenhuma situação de grande luxo ou exigência de roupa formal. Evidentemente, os preços são, embora operando no Báltico, que é uma zona de operação cara, de operação custosa, os preços são bem razoáveis. Estamos falando aqui de $475 por noite. Sea Dream definitivamente é um dos melhores navios boutique, quer dizer, iates boutique, são só 112 passageiros e sempre premiado durante alguns anos já. E aí temos uma saída de 5 de julho por 700, é um pouco menos dólares por dia por pessoa. E como o Rogério disse, é a possibilidade de você entrar em pequenos fiordes e em pequenos portos e ter melhor acesso ao destino. Silver Whisper, da Silver Seas, é um navio de 382 passageiros, também muito premiado todos os anos, e também
com tarifas muito competitivas na classe do luxo. 4.850 dólares por 7 noites. Estamos falando de 700 dólares por noite. Para um navio de luxo desse tamanho, é perfeitamente compatível. Vamos aos fiordes. Essa região foi o segundo cruzeiro da minha vida e que me impressionou tremendamente. Você não sabe a sensação de você entrar com um navio, com um iate dentro desses fiordes e você olhar para cima e se sentir abraçado por essas encostas íngremes, né, que são esses fiordes. E de fato, a experiência de você ingressar nesses fiordes sempre vem acompanhada de gelo, geleira. E uma coisa que ficou na minha lembrança, e estamos falando de uma lembrança muito antiga, é nós termos, eu acho que foi o Sognefjord. O que me impressionou muito nessa viagem foi a possibilidade de chegar muito próximo de uma geleira, e aí, claro, o navio tinha organizado e tomamos whisky com o gelo da geleira. Então foi algo sensacional. Muitos também, como a geleira vai derretendo, né, forma um rio de água cristalina e gelada, diga-se de passagem. Então outra experiência foi você tomar aquela água pura da geleira. Começamos com o Sea Dream, né, que é o iate de 112 passageiros apenas, que de fato possibilita você entrar em fiordes que os grandes navios não conseguem entrar, não conseguem acessar. O Sea Dream se caracteriza por algumas atividades exclusivas, como essa de servir caviar e champanhe num dia de sol próximo à costa. A área do navio, que é do café da manhã, ao ar livre em cima, é uma área magnífica, e o que é o característica é que todos os tripulantes sabem seu nome, sabem das suas preferências no segundo dia, tá? Isso é algo que enriquece porque você se sente reconhecido e você se sente de fato muito especial. Então, Sea Dream é aquele navio, é aquele iate onde você se sente muito especial. 2 são os roteiros que nós escolhemos, selecionamos. Um de 16 de julho, que faz sai de Copenhague, e veja só, é um roteiro mais rico em portos de escala, justamente pelo tamanho que permite entrar em fiordes que os demais navios não entram. E estamos falando, essa aí é uma saída, eu diria até promocional, por um preço de 700 dólares por noite para a Sea Dream, por um tipo de tratamento diferenciado, onde você pode estar tomando seu banho de sol e vem alguém e faz uma massagem inesperadamente, ou pulveriza seu rosto com água mineral, é o máximo de fato. Temos outra saída de Sea Dream, dia 26 de julho, e também novamente o roteiro é muito interessante. É um roteiro que faz one way de Bergen até Copenhague. Menos de 700 dólares por dia por pessoa. Seabourn, nossa querida Seabourn com seus novos iates, né? São iates ainda, de 450 passageiros. A relação de tripulantes por passageiro, por hóspede, é muito próxima de 1 para 1, é 1.3, 1.4, e que caracteriza o serviço personalizado. Eu já falei da proposta All Inclusive, e novamente um roteiro muito rico por uma região que é muito melhor você visitar por mar. Por terra é muito complicado e você não tem aquele mesmo efeito surpreendente que é a entrada por mar dentro de um fiord. Seabourn Legend é dos iates tradicionais da Seabourn, ainda operando esse ano. Em 22 de junho, por quê? Porque esses iates tradicionais foram vendidos por outra companhia marítima. E esse aqui só para 220 passageiros, 220 passageiros apenas. Então, novamente, característica. Além disso, está numa oferta sensacional, porque estamos falando de um roteiro de 21 noites por
menos de $800, menos de 7.970, menos de $8.000. Temos que dividir esses $8.000 por 21 noites e vocês veem o preço por noite, por dia de cruzeiro. O Austral e o Boreal. Gente, eu tinha já falado que a Ponant, ela se caracteriza por seus roteiros. E aqui nós temos roteiros um pouco diferentes, um pouco mais interessantes que as demais companhias. Eles fazem one way, eles saem de Copenhague e terminam em Tromsø. Tromsø é o sol da meia-noite, é a parte mais ao norte da Noruega. Ambos os cruzeiros têm a possibilidade de você voltar para Paris num voo fretado pela própria Ponant. Então tem essa opção de fazer só o cruzeiro ou combinar já com a volta de Tromsø para Paris. 2 roteiros, são navios, são iates irmãos, o Austral e o Boreal, 264 passageiros. Seven Seas Voyager, da Regent, com aquela proposta super all-inclusive que eu já coloquei para vocês, muito interessante. E vejam que nesse roteiro eu disse que era importante as discussões em terra, estando incluídas, é um diferencial muito importante, principalmente nessas áreas e também o Alasca. E aqui nós temos até 26 passeios incluídos, basta reservá-los. E aí vem a sugestão de lembrar que, depois de fechada a venda, passar o número da reserva, de identificação da reserva ao seu cliente, para que ele possa fazer suas reservas e excursões. E, aproveitando, ingressa no site também para fazer as reservas dos restaurantes alternativos sem custo adicional, que é o Signatures e também o Prime 7. Náutica da Oceania é um dos navios clássicos da Oceania, 700 passageiros, totalmente reformados no seu visual, na sua decoração agora. E a proposta é essa saída de 20 noites, vejam só, 20 noites saindo de Londres até Copenhague. É um roteiro muito interessante e terminando no Báltico, ou seja, você sai de Londres e este navio, ele chega, não, esse sai, na verdade, sai de Southampton e termina em Copenhague, confundir com outro navio que para dentro da cidade de Londres. Em seguida, o Silver Whisper, da Silver Sea, uma companhia, novo contrato da Qualitours. Nós temos esse Silver Whisper, são 382 passageiros apenas. A relação de tripulantes por hóspede é de 1,3. E é a companhia de luxo premiada juntamente com a Regent na classificação de navios de médio porte. Aqui temos uma cabine, um navio muito intimista, decoração muito intimista, excelente cozinha também e uma saída com oferta de tarifa por $3.950 para 7 noites. E terminando, a gente fala de um produto da Qualitours que não tem nada a ver, na verdade, nem com o Báltico, nem com os fiordes, nem com a Noruega, mas a gente quer lembrar que a Qualitours é representante de um sistema único na Europa, na França especificamente, e que é o aluguel de carros 0 km. Desde que você faça um contrato de mínimo 21 dias, você tem um carro que vem da fábrica, como se você comprasse o carro, entre aspas, você escolhe o modelo, sugerimos que opte pelo motor diesel, que não tem barulho, não tem trepidação. Ele foi desenvolvido pela Peugeot e é uma referência muito importante para os demais fabricantes. Quilometragem livre, seguro e algumas vantagens mais. Idade mínima é 18 anos, enquanto no rent-a-car das companhias
de locação de automóveis, estamos falando de 21 até 25 anos de idade mínima, no caso do leasing, 18 anos. Então abre a oportunidade para os mais jovens também conhecerem a Europa no seu próprio, entre aspas, carro. Uma das grandes vantagens é a locação one way dentro da França. Você pode pegar o carro em Paris, devolver em Nice ou Marselha, sem custo adicional, sem taxa de retorno. Você tem sim taxa de retorno nas demais cidades. Se você quer pegar o carro em Lisboa, devolver em Paris, você vai ter que pagar uma taxa para o carro ser... É um carro novo, sai da fábrica, dele ser transportado em um caminhão cegonha até Lisboa, onde ele será entregue para você. Todos os veículos vêm com GPS e teto panorâmico. Para maiores detalhes, fale com a gente. As tarifas não são muito diferentes das tarifas do Rent-A-Car. Basta entrar no nosso site peugeotnaeuropa.com.br e você pode fazer sua própria cotação e escolher o modelo mais interessante para você. Ok, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Rogério, por nos acompanhar nessas apresentações de destino e de cruzeiros. E maiores informações que vocês queiram, tá aí. Nós temos um telefone especial para as demais regiões do Brasil, 4003, sem custo, apenas o custo de uma ligação local. Obrigado.